A paz do Senhor Jesus, né? Mais uma aula aí da Cristologia, o estudo sobre Jesus na Terra como 100% Deus, 100% homem. A segunda parte, irmão, eu parei na impecabilidade, né? Agora vamos lá. Essas questões de natureza é muito importante, porque já no século I, após a formação da igreja, do cristianismo, surgiu uma heresia muito forte, o doceticismo. E o apóstolo João tentou combater isso ao escrever sua primeira epístola. Ele disse: se negarmos que Cristo veio em carne, essa é a doutrina do anticristo. Por que era necessário que Deus viesse como ser humano, 100% Deus e 100% humano? Né? Por quê? Primeiro, para ter uma obediência representativa. Jesus é o nosso representante, obedecendo a Deus em todas as coisas, no lugar de Adão. Adão falhou, desobedeceu, Romanos 5. Primeiro Adão pecou, segundo Adão venceu. Então tinha que vir um ser humano para vencer, porque o primeiro Adão não venceu, o segundo Adão teve que vencer. Veio como ser humano para vencer o inimigo. O inimigo não, para parar de acusar os seres humanos ou a criação de Deus, né? Segundo, seu sacrifício substitutivo. Se Jesus não fosse homem, não poderia morrer em nosso lugar e pagar a penalidade, né? Então Jesus tinha que morrer para pagar a penalidade e derramar sangue. Então tinha que vir como ser humano. Sem ser humano não tinha como vir, não tinha como derramar o sangue. A penalidade era o sacrifício. Né? Terceiro, ele precisava ser o único mediador entre Deus e os homens. Nós estávamos no Antigo Testamento longe de Deus por causa do pecado de Adão, dos nossos pecados, né? Que virou nossos pecados. E Jesus se coloca entre nós humanos e Deus divino. Ou seja, Jesus se coloca entre nós como humano e Deus divino. E funciona como esse mediador. Então, nós temos de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Jesus, 100% Deus, 100% homem. Né? Então, por exemplo, o nosso mediador era Moisés. Podia ser qualquer um ser humano, ia ser falho. Mas Jesus não, ele não pecou. Então, o Evangelho é a verdadeira palavra de Deus. Né? Quarto, sangue derramado. Se ele não fosse homem, não teria sangue. E para um sacrifício tem que ter sangue, né? Tanto de animais no Antigo Testamento como no Novo teve o sangue de Jesus. Quinto, se ele não fosse o homem, ele também não poderia desempenhar essa função de ser sumo sacerdote. Jesus foi sumo sacerdote. Né? No Antigo Testamento, a imagem do sumo sacerdote era muito forte, porque ele ia levar os pecados dos homens para Deus e recebia o perdão de Deus e trazia esse perdão de Deus até a congregação. Jesus, como sumo sacerdote, não da ordem de Arão, mas da ordem de Melquisedeque, ele toma para si essa função. Como homem, ele vai até Deus, e como Deus ele vem até os homens, né? Trazendo o perdão e a restauração. Sexto, para nos dar um padrão de vida. Como se ele não fosse um ser humano, como é que a gente havia um padrão de vida, né? Então, para nos dar um padrão de vida, ele foi um exemplo sem falha. É um exemplo, nosso exemplo é Jesus Cristo, mano, né? É pastor, né? É Jesus Cristo. Sem falha. E nós, como cristãos, temos que entender, e nós, como cristãos, temos que entender isso. Ele foi o único que nos ensinou e nos ensina através da Bíblia o que devemos fazer para alcançar o céu, né? Sétimo, Jesus foi o primeiro a receber um corpo incorruptível, um corpo glorificado. E também foi o primeiro a passar pela morte e vencer a morte. E ressuscitar. Por isso ele é o nosso exemplo. E o que aconteceu com ele vai acontecer no grande dia com todos os cristãos de verdade. E mostrou seu corpo a Tomé ressuscitado, né? Muitos ali, no dia de Pentecostes, viram Jesus ressuscitado. O nome de Jesus significa Jeová é a salvação. Em grego, Cristo significa ungido ou separado. Por uma grande obra, salvar a humanidade. Jesus era humano. Ele não estava solto, tinha uma família, tinha
uma ascendência e possuía todas as características de um ser humano normal. Um corpo humano que se desenvolveu no ventre. Ele viveu uma vida como uma criança judia, teve que aprender a lei, fazer todos os rituais, participou das festas, foi apresentado com 8 dias no templo como um homem, se circuncidou como todos os judeus. Mente humana, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Então ele passou por um processo de aprendizagem, né? Jesus possuía alma, ou espírito e emoção, alma é espírito e também emoção humana. Na crucificação a Bíblia fala que sua alma estava angustiada. Em Nazaré, muitos reconheciam Jesus como um homem. E atrapalhou o ministério de Jesus ali em Nazaré, porque ninguém acreditava nele e os milagres não aconteciam. Quando você não crê em Jesus e em você mesmo, o milagre não acontece, irmão. Né? Filho do homem, se fez carne e habitou entre os homens. Para os judeus, era o resgate daquilo que Daniel e Ezequiel havia visto e relatado nos livros. O próprio Jesus disse que ele era homem. João, capítulo 6, versículo 62. Ministério de Jesus. Ele veio como o Messias para os judeus. Desenvolveu 3 ofícios muito importantes que para o povo de Israel reconhecia e nós cristãos também reconhecemos: profeta, sacerdote e rei. Jesus Cristo como profeta. Ele falava as palavras de Deus ensinando, porque tinha coisas difíceis de entender. As palavras de Jesus não vinham de conhecimento humano, mas sim de Deus. Ele previu que Jerusalém seria destruído no ano 70 e Jesus morreu no ano 33, né? Então ele era realmente um profeta. Cristo como sacerdote. O próprio Jesus ele se sacrificou com o seu próprio sangue, nos dando perdão, purificação, sendo sem sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue humano, sem pecado. Com esse sacrifício ele nos abre o caminho ou nos dá uma nova oportunidade de se aproximar de Deus e nos dá acesso direto com o Pai ou com Ele mesmo. Nós falamos com Deus direto, é só ajoelhar e conversar com Deus. Jesus como rei. Em Isaías fala a profecia de Isaías. A profecia de Isaías fala de um nascimento de uma criança que se estabeleceria em um trono, mas isso ainda não aconteceu plenamente, mas acontecerá na sua segunda vinda, né? O milênio, onde Jesus vai reinar. No Antigo Testamento, o rei tinha poder para governar todas as nações. No Novo Testamento, esse reino não é o de Israel, mas de toda a terra, sem excluir os judeus. Jesus não quis tomar o poder militar na terra. Ele respeitou todas as autoridades terrenas e disse a Pilatos: meu reino não é desse mundo. Então, o reino de Jesus não é desse mundo, né? Bom, irmão, vou ficar até aqui, que agora é a terceira parte, depois a gente chega lá. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, né? Então, o reino de Deus é espiritual. Jesus já está reinando no mundo espiritual. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Ele reina na sua vida espiritual.